Seguindo com o nosso programa Com Tudo Posso, lembrando a vocês de todo o Brasil que o nosso WhatsApp já está à disposição, aliás, sempre esteve, à disposição para vocês encaminharem perguntas para os nossos convidados. 0 Operadora 11 99681 9742. Mas lembre-se, a gente quer recado completo aqui, nome, cidade, estado, de onde você acompanha o nosso programa, a nossa revista eletrônica de todas as tardes. Vamos de entrevista? Tem mais entrevista, tem mais informação no programa. O ganho de massa muscular se apoia em 2 pilares. Primeiro é a prática de atividades físicas, especialmente a musculação. O outro, a alimentação. A dieta para ganhar massa muscular, assim como as outras dietas saudáveis, ela deve ser rica, deve ser balanceada, proteínas magras, carboidratos integrais, legumes, verduras, frutas. E para dar algumas dicas para conseguir aumentar a sua massa muscular com qualidade, esse fator é muito importante, com qualidade. Eu recebo aqui o clínico geral, Dr. Fabrício Brito. Dr. Fabrício, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença, bem-vindo. A pergunta que eu deixei no ar, desde o comecinho do programa, por que muita gente malha e não consegue ganhar massa? Exato. São os eternos magrelos da vida. Não tem solução. Igual a gente estava conversando agora, porque a construção da massa muscular não é somente a questão de prática de exercícios, Depende, igual você mesmo já falou, alimentação, repouso e ainda controle do estresse, que é uma coisa que está bem alta, inclusive na medicina, porque a gente sabe que com o estresse, a produção de cortisol, que aí acaba degradando a massa muscular. Então, na verdade, seria esse triângulo, Atividade física, alimentação e repouso e controle de estresse. Tem gente que já se rotula, eu não tenho pretensão para ganhar massa. Sim. Seria mais ou menos... Eu já ouvi isso. A gente tem que ter cuidado com essa pretensão, porque massa sinaliza saúde. Porque massa muscular, não massa gorda. Massa magra sinaliza saúde, por quê? Porque vai aumentar o metabolismo, vai controlar mais fácil o colesterol e a questão de gordura corporal. E ainda a questão da obesidade, de massa gorda, está cientificamente comprovado que aumenta uma série de substâncias inflamatórias no organismo. E com isso desencadeia séries de quê? Diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares a longo prazo aí. Então, a gente falar nessa questão de não ter pretensão em massa muscular, a gente já começa a direcionar para um caminho que não é saúde, porque massa muscular sinaliza saúde, Então, é importante isso e a gente saber abordar corretamente esses 3 pilares, que é a alimentação saudável para a construção de uma massa muscular com qualidade, igual você falou, um repouso de no mínimo 8 horas por dia, que é comprovado também, a medicina sempre fala que a questão do repouso está relacionada a ganho de massa muscular com mais facilidade e uma série de funções e até na questão de anti-envelhecimento, E ainda a questão da prática de atividade física correta. Que quem pode fazer uma musculação, quem pode fazer um aeróbico, o cardíaco pode fazer, o cardiopata pode fazer, quem que não pode, quem tem um problema ortopédico pode fazer, e aí cabe o profissional da saúde, o médico, aí fazer essa orientação. Tem que ter essa orientação. Tem que ter, porque inclusive ele vai abordar esse paciente, além de fazer um planejamento alimentar melhor, além de estar orientando sobre uma prática de atividade física melhor para aquele objetivo do paciente, se é ganho de massa muscular ou se é só emagrecimento, e ainda a questão dos polêmicos suplementos. Nós vamos chegar nesses suplementos aí. Isso. Agora, doutor, eu já ouvi dizer, eu já passei dos 30, estou lá a caminho já dos 40. Nós estamos. É mais difícil, doutor Fabrício? Sim, porque com o avançar da idade, a testosterona cai. E aí que entra a função do médico, que tem que ter essa visão de reposição do hormônio. Porque com segurança ele consegue repor esse hormônio de uma forma saudável, sem nenhum prejuízo para a saúde, pelo contrário, com ganho de disposição física, ganho de força, ganho de vitalidade, Isso confirmado pela medicina. Então, a questão da dificuldade de ganho de massa é mais por conta disso no homem, Por conta da mulher é que com o avançar da idade também vai depositando mais gordura, e isso inclui homem e mulher. Então, quanto mais idade, mais cuidados existe para ter uma saúde. Associado a isso, a gente ouve dizer também que depois dos 30, aquela concentração de massa gorda, a famosa barriguinha, é mais difícil de se livrar dela. É mais difícil. Até você tocou até num ponto aí que eu gosto de sempre abordar para o meu paciente, porque o paciente, quando chega lá no meu consultório, ele fala o seguinte: eu quero ficar com definição muscular e quero ganhar massa. Então, ele tem gordura localizada e está sem uma massa muscular de qualidade. Então, o que eu posso fazer? Porque eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu posso fazer para incentivar, para motivar essa pessoa a fazer a prática de atividade física, alimentação saudável,
Geralmente tem alguns procedimentos que são autorizados pela vigilância, pela Anvisa, então são permitidos pela medicina, que são procedimentos como criolipólise, lipossonic, que são ultrassom de alta frequência, por exemplo, focada, né, na região que a gente vai fazer o procedimento. E esses procedimentos garantem muito resultado. Criolipólise, pelo menos no ano passado, eu ouvi muito falar sobre esse procedimento. Sim. É o que você congela a gordura, seria isso, né? Congela a gordura e quebra essa gordura. Isso, ele consegue fazer uma necrose do tecido gorduroso e com isso depois fazer uma eliminação dela. Mas tem limite? Tem limite porque a gente tem que saber fazer uma orientação, tem que ter uma espessura de gordura, a gente tem que saber fazer essa medição aí, mas de maneira geral todos aí acabam fazendo o procedimento, porque tem indicação para todo mundo, porque todo mundo acaba tendo uma gordura localizada, nem que seja nos flancos ou mesmo abdômen, e ajuda muito a pessoa a motivar. Então eu falo que até um start para a pessoa motivar e começar com uma alimentação saudável, com prática de atividade física, ajuda muito o paciente a seguir isso. Massa muscular é sempre músculo, doutor? É sempre equilibração? É isso? Não. É uma associação errônea que a gente faz? É uma associação errônea. Até as pacientes do sexo feminino, quando chegam no consultório, quando eu vou falar de massa muscular, elas não quero. As mulheres têm medo, não querem malhar. Aliás, passa. Mulher na academia, gente, o foco muitas vezes é ir para academia fazer glúteo. Somente isso, né? Só o bumbum, trabalha membros inferiores, pernas e membros superiores de forma alguma. Os homens, pelo sinal, né? Contrário. Totalmente contrário. Aí fica aquele efeito pirâmide invertida, né? É o famoso Johnny Bravo. Exato. Fortão, né? O Johnny Bravo, personagem de desenho, né? O Emerson, nosso cinegrafista, conhece o Johnny Bravo aqui, Emerson? Né? Nosso cinegrafista aqui, ele adora malhar também. Né? Não é o caso do Emerson, gente, não é isso que eu estou dizendo não, né? Mas todo fortão, aquela perninha desse jeito aqui. Sim, exato mesmo. O homem geralmente malha mais questão de tronco e deixa membros inferiores. Mas hoje a gente sabe que suplementos, por exemplo, são indicados sim para mulheres. É porque tem aquela visão que suplementos é só para construção de massa muscular para o fisiculturista. Que tomando suplemento você vai ficar aquele hipertrofiado, vai ficar aquele volumoso, cheio de músculo, e não é bem isso. Para ganhar massa muscular, meus atletas até sabem muito bem como que é difícil, porque exige muito treinamento, muita dedicação, não é só o suplemento. Ou isso varia de pessoa? É muito individual, tem que ver uma questão genética, você tem uma facilidade de ganhar massa muscular, se não tem, porque tem a questão de constituição de fibra, tem uma fibra muscular que ela é mais para ganhar massa muscular, dependendo da atividade física aeróbica ou anaeróbica, então é muito individual, não tem como falar se é fácil, mas se souber, igual eu falei, abordar nesses 3 pilares, alimentação, repouso e atividade física adequada, com certeza o ganho vai ser mais rápido. A pessoa pode ganhar massa muscular apenas treinando, se alimentando bem, sem fazer uso de suplemento? Sim. É possível isso? Sim, com a correria do dia a dia é cada vez mais difícil fazer isso, porque a gente sai de casa e volta à noite. Então, como que a pessoa vai conseguir suprir as necessidades básicas aí de macro e micronutrientes, mesmo estando em casa, né? Então, isso é um pouco difícil. Inclusive, eu tenho pacientes médicos, comissários, e já falam na primeira instância da consulta, não consigo alimentação. Então, temos que ver isso, os suplementos, uma questão de facilidade mesmo, de praticidade. Eu acho que é uma opção que vale a pena investir, né? E com uma indicação de um profissional de saúde, aí sim vai ter um resultado bom. Suplemento alimentar, gente, parece remédio, né? Receita que a gente... Automedicação, né? Passa de um colega para o outro, ou porque ouviu o colega do lado da academia que estava malhando ali comentar com o colega, que nome é esse, vou lá e compro. E não é dessa forma. Não, cada um tem um organismo, tem suas diferenças, e a gente sabe que tem algumas marcas, infelizmente, por exemplo, tem suplementos de whey protein que tem algumas contaminações com testosterona. Então, isso é sabido, isso todos os profissionais de saúde sabem. Já chegou paciente, inclusive, para mim, com as enzimas hepáticas lá nas alturas, por conta de usar só suplementos, sem hormônios, inclusive. Então, tem que ser feito por um profissional da área, um profissional com essa visão aí de saúde. O whey protein é o mais famoso, o mais popular. O whey protein, a proteína do leite, é um dos mais famosos. Além do BCA, além da glutamina, o whey é um dos mais famosos aí. Agora, qual o risco de eu iniciar, por exemplo, um tratamento contigo, né? Não, rapaz, você vai tomar um suplemento alimentar. E de repente eu cabulo a academia, fico inventando desculpas para não porque hoje está frio, porque hoje choveu, ou porque eu estou esperando uma ligação, ou porque eu quero ver um filme. E continua o suplemento. Então, aí vai ter aquele desequilíbrio de gasto energético, né? E quanto você está dando de aporte energético. Se tem um aporte bem maior que o seu gasto, aí vai ter acúmulo de gordura e vai ter eu vou engordar. ganho de massa gorda, né?
E isso que tem que ter cuidado, porque se parou a atividade física, suplemento será que é importante nesse momento? Entendeu? Pode ser importante sim, para aquele paciente que eu te falei, que tem o dia todo corrido ali na rua, mas é mais indicado para uma atividade física associada. Entendeu? Tem suplementos diferentes para homens e mulheres? Sim, sim. Mulheres justamente por esse medo da mulherada. Né? Exato. E hoje em dia é até uma questão bem interessante isso aí, porque hoje em dia os suplementos, inclusive para a mulher, está sendo feito em embalagens diferentes, embalagens cor-de-rosa, para tentar desmistificar e tirar um pouco essa visão da mulher aí, né, sobre suplementos. E tem diferença sim, porque a mulher ela tem mais objetivo de emagrecimento, né, e tonificação. Agora o homem já tem esse objetivo de hipertrofia muscular. Então tem umas diferenças que a gente tem que saber conduzir de uma maneira mais correta. Igual o homem usa muito whey protein, BCA, creatina, glutamina, né? E mulheres já usam alguns inibidores de apetite, já usam picolinato de Crohn para diminuir a vontade por doces, muito chá verde, né, diuréticos. Então tem uma diferença que a gente tem que conduzir aí. O horário desses suplementos vai também variar de acordo com a pessoa, com o ritmo da pessoa, bem horário lembrado, de treino? Bem lembrado. Vai depender do treino, vai depender do dia a dia, que horas que levanta, que horas que dorme. Porque tem proteínas, por exemplo, como a caseína, que ela é proteína do leite, só que ela é de lenta absorção. Não é igual ao whey protein isolado, por exemplo, que ele é de rápida absorção. Pós-atividade física, né, que precisa bem de nutrientes para a construção da massa muscular. Agora, a caseína não, tem que ser usada no momento, por exemplo, mais à noite, que a pessoa vai demorar, vai ter um sono de 8 horas e naquele momento precisa dar um suporte aí de nutrientes para a construção de massa muscular. Então, tem que ser feito por um profissional da área para saber indicar melhor aí, tá? Com o tempo, o nosso metabolismo vai mudando. Sim, diminuindo. Isso vai diminuindo. Sim. E o jovenzinho? Aquele adolescente lá, 16 anos, magrelo, mas sonha, né? Fica mais forte, né? Ganha um corpo mais atlético, mais escultural. Como fica, doutor? Qual que é o tempo ideal para ele começar uma academia? Então, é interessante isso, porque geralmente as pessoas culpam a questão da genética, né? Eu sempre fui magro, então não preciso me preocupar com saúde, preocupar com atividade física, porque eu sempre vou ser magro. Geralmente os pacientes até falam isso. Mas a gente está cada vez mais comprovando que o fator ambiental é o mais que pesa nessa hora aí, tá? Então pode ser que lá na adolescência, que é 15, 16 anos, mas depois lá com uns 30 e 40 anos pode ser que torne obeso, tá? Então isso, o fator ambiental é o mais preponderante. Gente, testemunho aqui meu então, né? Porque como eu falei para vocês, né? Já tô lá batendo na porta dos 40 aí também, mas aos 15, 16 anos eu era completamente magrelo, doutor. Olha, magrelo mesmo, né? E nunca imaginei, inclusive, ir para academia. Eu não tinha essa visão. Olha aí, para você ver, né? Hoje em dia o fator ambiental é o que mais pesa. A gente tem que saber atuar antes, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, para ter mais saúde no dia a dia e chegar ter uma longevidade saudável, né? Chegar com 80 anos, com disposição física, com uma massa muscular de qualidade, porque aí sim a gente vai ter um envelhecimento mais lento, um envelhecimento com mais saúde, porque hoje em dia a medicina e a tecnologia que está aí para a gente está bem acessível. Não é igual antigamente, que esses suplementos eram caríssimos, que a atividade física era muito cara, fazer academia, né? Hoje em dia está muito acessível, né? Tem academia de R$49 por mês, tem suplementos que a gente compra suplemento bom de R$100 por mês, a cada 2 meses, por exemplo. Aliás, muitas pessoas reclamam que emagrecer é caro, que você perder essa massa muscular, a massa gorda é mais caro. Depende. Ou, por exemplo, ou comer bem. Sim, talvez seja caro, seria isso? Sim, talvez comer bem sim, porque os fast foods são mais fáceis, são mais baratos e hoje em dia a indústria de alimentos orgânicos então está um pouquinho ainda inacessível, né? Se a gente for ir no extremo. Mas se não puder ir no extremo, por exemplo, do orgânico, a gente pode consumir vegetais, né? Ou mesmo da nossa horta mesmo, ou do supermercado, porque não seja orgânico. Porque mesmo assim vai ser saudável. Mesmo não sendo orgânico, vai ser saudável. Bem mais do que um fast food, do que uma gordura, do que uma fritura, do que um alimento industrializado. Então vamos pegar essas dicas de alimentação, embora foi um assunto já tratado em tantos outros nossos programas aqui, com vários outros especialistas, mas eu sempre ouvi das palavras de um médico aqui, né? Vamos lá então, doutor. Que tipo de alimento saudável eu devo fazer uso? Apenas assim, eu abro mão do suplemento alimentar, mas treino e alimentação. O que eu posso associar nessa alimentação? Vamos lá, falando questão de alimentos, né? Então, um carboidrato saudável, que seria? Um carboidrato de preferência complexo. Aquele que diminui, que é mais lento a absorção e assim o índice glicêmico dele, o índice de açúcar para subir
na corrente sanguínea, demora mais. Então seria o quê? Uma batata doce. Nossa, batata doce é moda agora para o Hoje pessoal que treina, tá né? a moda, É isso, verdade. Porque tem até a questão daquela desordem nutricional que se chama ortorexia, que a pessoa come batata doce e frango o dia inteiro. Então é uma coisa também que a gente tem que combater, que não pode ser, né? Porque pela questão de nutrientes, falta outros nutrientes também. Então não pode ser no extremo. Né, gente? Exato. E um carboidrato saudável, eu falei, um carboidrato de preferência complexo. Se fez um dia aquele uso de carboidrato e não saudável, associe também fibras que ajudam a lentificar, né? Por exemplo, eu comi um macarrão, então eu vou colocar uma colher de farinha de linhaça, por exemplo, para ajudar naquela lentificação da absorção do carboidrato, né? Uma proteína mais saudável, né, que seja mais isenta de gorduras, que é a carne de frango mesmo, que é mais saudável, ou se não peixe. Apesar que o peixe tem aquela polêmica também, que o peixe do Brasil, criado em cativeiro, mesmo salmão, não tem ômega 3 e tem a questão de contaminação por metais pesados, então a gente tem que saber equilibrar um pouco aí. Mas a carne de frango, sem dúvida, é uma carne bem mais saudável, tá? Com pouca gordura. E ainda é a questão de micronutrientes. Fazer uso mesmo todo dia de frutas e verduras e legumes, porque aí está a fonte de vitaminas, de minerais, que ajuda inclusive no mecanismo aí daquele famoso mapa de metabolismo de gordura, metabolismo de carboidrato e ainda até mesmo a questão de construção da célula, de anti-envelhecimento. Então tem que ter isso, um carboidrato saudável, complexo, tá? Uma proteína mais saudável, isenta mais de gorduras saturadas, que é a carne de frango, e fazer uso sempre de frutas e legumes e verduras, para ter esses micronutrientes. Shakes. Algumas academias, inclusive, possuem lá o cantinho do shake. Sim, sim. Legal isso? É uma praticidade, Só que aí que tá, porque tem até uma marca que não convém falar, mas depois as pessoas vão olhar pelo rótulo. Uma questão que eu deixo também sempre é olhar rótulo de alimentos, porque alimentos diet necessariamente não são light. Então alimentos diet, por exemplo, sem açúcar vai ter mais gordura e vai ser mais calórico. E essa questão aí desculpa até, do shake, né? Do shake, porque tem uns que são de proteína de soja. Então, para o homem não é boa a proteína de soja, né? Porque tem a questão de o fitoestrógeno, que ele é semelhante ao estrogênio da mulher. Então, para o homem vai ter questão até tem relatos aí, até na literatura da americanos aí, que o homem consumia 2 litros de leite de soja por dia, tinha ginecomastia, atrofia de testículo, uma série de prejuízos aí. Então, a gente tem que saber ler rótulo para evitar isso. Mas o shake, geralmente com whey protein, com certeza é uma alimentação que vale a pena sim, praticidade, né? A gente pode colocar no shake, além da proteína, pode colocar um carboidrato saudável, pode bater com a batata doce, colocar um pouquinho até de castanha, inclusive, canela, que é um termogênico, que ajuda a queimar gordura também. E a pessoa que substitui uma alimentação pelo shake, doutor? Às vezes sim, agora sempre não. Eu gostei de ser às vezes dele. Não, é porque no dia a dia, você, por exemplo, vai para o trabalho, esquece de levar sua marmita, que você tem o hábito de ser saudável, não teve tempo de sair daquela reunião do trabalho, o que você pode fazer? Em vez de ficar naquele longo período aí sem alimentar, o shake. O shake tem proteína, carboidrato, tem a questão das gorduras saudáveis, é uma estratégia assim, só que não tem todos os nutrientes, né? E até a questão de estimular a motilidade intestinal, que precisa com alimento sólido. Então, é por isso que eu falo às vezes. Havia um tempo que eu malhava à noite, inclusive, e eu tentei durante uma semana substituir a última refeição por um shake. Primeiro dia legal, segundo dia já comecei a sofrer, no terceiro já não deu mais. Eu precisava mastigar, doutor, eu tinha essa necessidade. Até a questão do metabolismo é muito mais rápido, né? Esses alimentos mais tendência a líquido. Então, o sólido com certeza precisa sim. Só que às vezes vale a pena de lançar a mão desses recursos aí, porque é interessante com certeza. Tá? Doutor Fabrício, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, quer dizer, é possível? É possível. Então, perfeito. Né? Depende muito da força de vontade, gente. E, claro, procurar um profissional. Sim, né? Nada de buscar receita no Dr. Google aí, né? Não. Ou ouvir comentário, conversa do colega da academia. Filtrar as informações para ir em busca de um profissional que a gente vai ter uma saúde melhor. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco, eu converso com o prefeito Henrique Martim, ele que é da cidade de Cabreúva, aqui no interior de São Paulo, e nós vamos saber da importância de se participar na política, principalmente no momento em que o nosso país passa. A gente já volta.